Louvado seja o nome do Senhor. Vamos começar mais um dia da nossa sala de oração. As rainhas que desejarem abrir a câmera, fiquem à vontade, porque hoje é dia de a gente se olhar, nos conhecermos fora das fotinhos, né? Eu, ontem à noite, antes de dormir, eu orei a Deus e pedi para o Senhor, sabe, sondar o meu coração e trazer à minha memória palavras que trouxessem alegria, paz, esperança. E eu vim aqui no Provérbios 31. E eu vou ler só alguns versículos, tá? Não vou ler ele todo, mas alguns versículos que eu costumo orar. E aí, lá no comecinho, fala assim, no versículo 10 do capítulo 31 de Provérbios, ele fala assim, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede a rubis. Ela lhe faz, o coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Ainda de noite levanta e dá mandamento à sua casa e tarefa às suas servas. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Abre a mão ao aflito e ao necessitado estende suas mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. Abre a boca com sabedoria e a lei da benevolência, da beneficência está na sua língua. Glória a Deus. No 30 fala, enganosa é a graça e a vaidade, e a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. E eu orando ao Senhor, eu pedi para Deus que, normalmente quando eu oro esse capítulo de Provérbios, eu falo, Deus, que as pessoas achem em mim essa mulher, que o meu marido, né, que eu venha ser essa mulher que nunca vai fazer mal nenhum para o marido, só o bem. E aí o Senhor me abriu o coração e falou assim para mim, que eu ache essa mulher em você. Então, nessa manhã, rainhas, eu oro para que Deus encontre essa mulher em nós. Porque quando Deus olhar dos céus e encontrar essa mulher de Provérbios em nós, aí sim a nossa vida será completa. Né? Que o Senhor encontre em nós essa mulher virtuosa, essa mulher que só faz o bem, essa mulher que é atenta e presta atenção a todas as coisas, que essa mulher que só faz o bem, que estende a mão ao necessitado, que o Senhor olhe dos céus e encontre essa mulher em nós. Pai amado, no nome de Jesus, a Te rendemos graças nessa manhã, porque o Senhor é bom e porque sempre nos ouve. Obrigada, Deus, obrigada porque o Senhor tem feito morada em nossos corações e tem transformado as nossas vidas através da Tua misericórdia. Muitas vezes nós pedimos por justiça e ela tem que ser feita, mas que no nosso coração nunca falte a misericórdia, porque assim como nós somos misericordiosos, assim o Senhor será misericordioso conosco. Muitas vezes a gente pede por justiça, rainhas, e esquece que a justiça também será feita sobre nós. Ah, Deus, que no nome de Jesus Cristo nós sejamos achadas pelo Senhor. Que o Senhor tenha a alegria de olhar para as nossas vidas e ver o quão nós amamos a Ti. Que o Senhor se agrade de nós. Que no nome de Jesus Cristo, ó Papai, nós venhamos todos os dias nos colocarmos diante do Teu altar e pesarmos as nossas vidas, Senhor. No nome de Jesus. O Teu amor excede ao entendimento. Que esse amor que o Senhor entregou por nós, o Seu próprio Filho, que o Senhor entregou sua vida por nós. Que todo o Seu sangue ficou naquela cruz. Que o Senhor se fez maldito por nós. Que no nome de Jesus Cristo, ó Papai, esse amor incondicional corra nas nossas veias, que assim como é o Pai, sejamos nós as filhas, que nós sejamos cada dia mais parecida com o Senhor, que nós tenhamos cada dia mais intimidade com o Senhor, essa intimidade de podermos lembrar que o Senhor está conosco em todo tempo o Senhor está conosco, porque nós somos a tua habitação. Ah, papai, muito obrigada por fazer de nós a tua habitação, por morar no nosso coração, por estar em nossas vidas, que no nome de Jesus Cristo, ó papai, esse acesso que o Senhor nos deu, quando naquele dia foi rasgado o véu, esse acesso, papai, que nós nunca nos esqueçamos que esse acesso é liberado a nós, que todas as vezes, papai, que nós pecarmos, que nós tenhamos a consciência de buscar por misericórdia e nunca deixarmos o Senhor em forma nenhuma, de modo algum, porque só no Senhor está a nossa alegria, a nossa força,
Que no nome de Jesus Cristo, papai, nós busquemos nos dedicar ao Senhor, assim como o Senhor se dedica a nós. O Senhor é alguém que não dorme, alguém que não mede esforços, que nós sejamos essas pessoas, papai, que não durmamos, que não meçamos esforços e que mesmo quando estamos dormindo, inconsciente, a nossa mente esteja no Senhor, porque sabemos que estamos guardadas em todo tempo, que podemos dormir, que o Senhor está ali nos guardando, que o Senhor todos os dias envia anjos para guardar a nós e aos nossos entes queridos. Que nós possamos enxergar isso no nome de Jesus Cristo, todos os dias da nossa vida. Que sejamos mulheres prósperas e felizes. Lembrando, rainhas, que a prosperidade não significa só dinheiro. Muito pelo contrário. Muitas vezes nós, na correria de alcançar dinheiro, de alcançar bens, de alcançar melhorias, esquecemos de estar diante do Senhor com aquilo que é mais precioso, com a adoração. Que em todo tempo nós adoremos ao Senhor, que nós ensinemos as nossas gerações a serem verdadeiros adoradores, não só por palavras, mas pelo aquilo que eles veem de nós. Que quando o Senhor olhe do céu, o Senhor encontre em nós verdadeiras adoradoras. Que o Senhor encontre em nós uma fé que agrada a Ti. Muito obrigada, papai, porque nessa manhã temos a oportunidade de estarmos aqui diante do Senhor, diante do seu altar. Estarmos aqui livres, livres, papai. Essa é uma reunião internacional, onde qualquer mulher do mundo pode entrar. Assim como é a presença do Senhor. O Senhor é mundial, celestial. O Senhor, qualquer pessoa de qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer hora, pode acessar ao Senhor. E nós estamos aqui acessando o Senhor e agradecendo e bendizendo o teu nome. E pedindo que o Senhor nos fortaleça todos os dias de nossa vida, porque nós somos totalmente dependentes de Ti. E que sejamos realmente totalmente dependentes de Ti, que nós venhamos adorar o Senhor em todo tempo, em todo lugar, em qualquer circunstância. No nome de Jesus Cristo, que nós venhamos a adorá-lo em espírito e em verdade. Que nós venhamos cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Que nós venhamos cuidar da Tua palavra, mentalizada em nossa cabeça, em nosso coração. Que a Tua palavra esteja escrita em nós de forma que nós não sejamos confundidas, papai. Em nome de Jesus. A Ti rendemos graças e eu tenho a honra e a glória, a honra e a graça de estar fazendo parte aqui dessa imersão de oração com rainhas tão preciosas, tão valiosas. Obrigada, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus, te louvamos, Pai, nessa manhã de adoração, de rendição. Te engrandecemos, Pai, te bendizemos, Jesus, porque o Senhor é maravilhoso. Te bendizemos, Jesus, porque feliz somos nós, Pai, que decidimos, Deus, estar na Tua presença. Obrigado, Jesus, porque até aqui foi o Senhor que nos ajudou. O Senhor é bom, o Senhor sempre me ouve, como o Senhor é bom. Obrigado, Jesus, por cada rainha que conseguiu entrar aqui, as rainhas ainda, Pai, que não conseguiram. Deus, eu te louvo, Jesus, nesse primeiro dia do mês, um mês extraordinário, Pai, nós já decidimos entrar, Pai, conectado na fonte, conectado, Pai, com a fonte, meu Deus, da onde vem todas as estratégias, da onde vem a sabedoria, da onde vem a inteligência. Obrigado, Jesus, nós decidimos, isso aqui para nós não é um sacrifício, está aqui, Pai, com essas câmeras abertas, não, Deus, rendidas, não, isso aqui, Pai, é uma decisão do nosso coração, do nosso entendimento, da nossa alma, que o melhor lugar que nós temos para estar é na Tua presença. Obrigado, Jesus, porque o Senhor hoje, nessa manhã, quando o sol, meu Deus amado, se pôs, as Suas misericórdias já renovaram nessa manhã para nós. As Suas misericórdias, Pai, já renovaram nessa manhã. Oh, a Sua graça, Pai, nessa manhã já se renovou, já renovou as nossas forças, as nossas esperanças, a nossa fé. Porque a fé, Pai, ela vem de ouvir a Tua palavra. Oh, Deus, alinha o nosso coração com o Seu coração. Alinha, Pai, os nossos pensamentos com Seus pensamentos. Porque é o Senhor que sabe, Pai, o que pensar sobre nós. E os Seus planos são bons, são perfeitos, são agradáveis.
Ó Deus, que nessa manhã, Pai, de santificação, de purificação, que as nossas vestes venham a ser purificadas, que as nossas vestes nessas manhãs, Pai, venham a ser lavadas e que elas possam ficar mais branco do que a neve. Que nessa manhã, meu Pai, o Teu Espírito Santo lava a nossa alma, lava a nossa mente, lava os nossos corações, lava os nossos pensamentos, lava os nossos sentimentos, lava os nossos gestos, lava os nossos jeitos de pensar, de agir, de falar. Oh Deus, que o Senhor lava, Pai, a forma que nós pensamos sobre o outro. Nós decidimos nessa manhã de adoração buscar mais santidade e ficar mais parecida com o Senhor. Nós queremos, Senhor, ficar mais parecidos contigo. Nós queremos, Senhor, exalar o bom perfume. Oh, aleluias. Pai, e na onde, Pai, cada rainha passar, as pessoas possam sentir o seu cheiro. Pode sentir a sua graça, pode sentir o seu favor. Que na vida, Pai, de cada rainha, Pai, quando ela se mover, quando ela andar, as pessoas vão ver a sua graça, o seu favor através delas. Quando elas passarem, meu Deus, as pessoas vão ver grandes coisas acontecendo na vida delas, porque as pessoas, elas serão testemunha viva do poder do Senhor. Ó Deus amado, quando elas andarem, Pai, as pessoas vão ver o próprio Jesus andando, porque elas carregam a melhor presença que o ser humano pode carregar. Estamos disponíveis, Pai. Já estamos disponíveis, Pai. Já pode começar a derramar bênçãos sem medida. Já estamos prontas, já estamos rendidas, já queremos. Nós confessamos diante dos anjos e dos homens. Nós queremos a tua presença, nós vamos carregar ela. Nós faremos menção ao seu nome, Senhor. Nós faremos menção ao seu nome, Senhor. Nós contaremos os milagres e os grandes feitos que o Senhor tem feito e fará por nós e através de nós e sobre nós. Oh, aleluia! Nós carregamos milagre. Nós carregamos provisão. Nós carregamos cura, Senhor. Nós carregamos a tua essência, nós carregamos, meu Deus, a sua humildade. Nós carregamos, Senhor, o seu querer. Se o nosso coração estiver alinhado com o seu, Pai, nós não vamos mais querer do nosso jeito. Nós já vamos entender, Pai, que do seu jeito é melhor, oh, glória. Que do seu jeito dá certo. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Deus, aleluia. Antes de iniciar a oração, eu queria estar deixando a palavra do Senhor no coração de cada um de vocês. No começo de julho, eu lembro que na sala de oração, o primeiro dia de julho que iniciou, a tia Senira me pediu para fazer uma oração. E eu lembro muito bem da oração, que eu falei, Senhor, esse é um mês que para toda a maioria das pessoas é um mês de férias, de descanso. Eu comecei a declarar descanso sobre a vida das pessoas. E eu creio que foi algo proposital de Deus, porque era o descanso que eu precisava diante da situação que eu estou vivendo, que algumas aqui sabem que o meu marido ainda continua internado, ele teve várias complicações nesse mês de julho. E, verdadeiramente, eu pude descansar no Senhor em meio à enfermidade, à dificuldade e turbulência que foi muito grande. Porque quando você entra numa enfermidade onde fica muito tempo sem saber o que é e a coisa só vai piorando, fica quase impossível descansar e até confiar em Deus. Mas o Senhor prove descanso. E aqui eu vou deixar nos Salmos para meditação, que é algo que tem calibrado o meu coração. Os Salmos é um lugar onde eu pude rasgar o meu coração e é onde eu estou me encontrando nesse período de caminhada que eu estou vivendo, nessa estação minha, nesse ciclo que eu estou vivendo. O Salmo 19, o Salmo 18. No versículo 30 diz assim, o caminho de Deus é perfeito. As promessas do Senhor sempre se cumprem. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? Quem é a rocha firme, senão o nosso Deus? Deus me reveste de força e remove os obstáculos de meu caminho. Torna meus pés ágeis como os da costa e me sustenta quando ando pelos montes. Treina minhas mãos para a batalha, e fortalece meus braços para vegar o arco de bronze. Tu me deste teu escudo de vitória,
Tua mão direita me sustenta, teu socorro me engrandece. Abriste um caminho largo para os meus pés, de modo que não vacile. Persegui meus inimigos e os alcancei. Não retornei enquanto não foram derrotados. Aleluias. Aqui eu declaro sobre a vida de vocês. Não importa a circunstância, a situação que vocês estejam vivendo. Se você está no caminho de Deus, vai ser perfeito. Porque a palavra já diz que ele se aperfeiçoa diante de nossas fraquezas. É quando estamos fracos, é que estamos fortes para que o Espírito Santo governe sobre as nossas vontades. Aonde a gente precisa perder o controle de tudo, para que ele assuma o controle de nossa vida e nos conduza a passos firmes, como foi dito aqui. Ele treina, ele nos capacita, ele alinha o nosso coração nele. Então, que nesse dia de consagração, 1º de agosto, que a gente possa consagrar o nosso caminho diante do Senhor, porque é perfeito. Não é perfeito porque tudo vai estar bem, não é perfeito que tudo vai dar certo. É perfeito porque ele é perfeito e diante de toda a circunstância que ele permite a gente viver, ele vai nos aperfeiçoando. Ele vai nos alinhando, ele vai nos capacitando, ele vai nos fortalecendo, ele vai nos direcionando, ele vai nos guiando e ele vai transformando conforme a vontade dele. O caminho do Senhor é perfeito. Fique com essa palavra, porque é ele que nos dá força, ele que torna os nossos pés ágeis, ele que sustenta as nossas mãos diante da batalha, e ele é o nosso escudo de vitória. A tua mão direita nos sustenta, e ele abre caminhos largos para que os nossos pés passem. Senhor, eu te agradeço. Pai, eu te agradeço, porque tu és bom, e a tua misericórdia dura para sempre. Muitas vezes, até quando nós mesmos não entendemos, nós estamos aqui, Pai, confessando que tem vezes, Pai, que é tão difícil que a gente pensa que o Senhor nos esqueceu. Muitas vezes passamos por situação tão complicada que a gente tem que pedir fé, porque ela está quase minguando diante da dor que a gente sente. E eu te agradeço porque o Senhor nos ouve. E agora eu te peço, nos ensine a te ouvir também. Porque é ouvir o Senhor que a gente vamos firmar os passos nos lugares certos e não andar duvidosamente diante de nossa dor, mas a gente vai andar confiada num Deus que tudo sabe, que tudo pode. Por isso consagramos, Pai, esse dia diante do Senhor para declarar que sem ti nada somos, sem ti nada temos e sem ti nada podemos fazer. Nós clamamos a tua presença sobre nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, para a gente ser, Pai, endireitada diante daquilo que o Senhor requer de nós. Eu sei que são muitas aflições dos justos, mas o Senhor nos livra de todas elas. E a angústia, ela não vem para nos matar e nem nos oprimir, ela vem para regular o nosso coração e nos alinhar para ser direcionado. Muito obrigado, Jesus. A ti eu rendo graça e te agradeço, Pai. É muito difícil agradecer quando tudo está difícil, mas eu agradeço por toda essa dificuldade que o Senhor permitiu. Sim, Pai, sem nenhuma dispensão de querer se vangloriar, não. Eu agradeço de verdade. Tu conhece o meu coração, porque eu sei que foi nesse momento difícil que o Senhor mostrou a tua glória diante daqueles que não criam. Era onde o manifestado Senhor se manifestou de uma forma tão poderosa, onde eu pude ser fortalecida e confiar um pouco mais naquilo que eu não via. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua bondade, por tudo que o Senhor faz. Obrigado pela vida do meu esposo. Obrigado pelo milagre que o Senhor fez, que eu sei que foi a tua mão, não tem como não dizer que não foi o Senhor. Obrigado pela obra que o Senhor tem feito aqui na minha casa. Pai, eu sou grata pelo que o Senhor tem feito. E eu agradeço, Pai, por o Senhor jamais ter distanciado de mim, até quando eu muitas vezes duvidei e questionei por que dessa forma. Obrigado por o Senhor não ter afastado de mim. E obrigado por eu ter a percepção que o Senhor está conosco a todo tempo. E me ajude cada vez mais, Pai, a ser uma pessoa semelhante a Ti, que imita os Teus passos, que verdadeiramente é filha de Deus, não pelo que o Senhor pode oferecer, mas pelo que o Senhor é, Pai amado. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre cada rainha aqui, Pai. Cada mulher que está aqui posicionada agora esta manhã, consagrando a vida delas diante do Senhor. Que elas possam ser cheias do Espírito Santo, conduzida por Ti, renovada por Ti, fortalecida por Ti, guiada por Ti, Pai. E que o nosso coração seja obediente a Ti. Eu quero declarar, Pai, que a gente possa ter ouvidos para Te ouvir, o coração para Te obedecer, que os nossos pés venham Te seguir e que os nossos olhos venham Te contemplar.
em todos os momentos, independente de circunstância ou situação que a gente venha viver. Que a gente venha sempre estar rendido ao Senhor e continuar no teu caminho, porque Ele é perfeito. Obrigado, Jesus. A Ti eu te rendo e te agradeço. Amém. Que Deus abençoe. Mas não vi você lá. Eu quero te conhecer e prosseguir em conhecer. Pois tua palavra é a verdade que me faz viver. De quem eu sou. Me distanciar de quem eu fui. Eu quero te conhecer e prosseguir em conhecer. Pois tua palavra é a verdade que me faz viver. E não arrepender de quem eu sou. Me distanciar de quem eu for. Tu és o tudo que oculta todo o meu ser. Eu não mereço a tua presença, mas não vivo sem ela. A tua graça que me alcança, eu não mereço não, mas eu não vivo sem ela. Eu quero te conhecer e prosseguir em conhecer. Pois tua palavra é a verdade que me faz viver e me arrepender de quem eu sou. Me distanciar de quem eu fui. Eu quero te conhecer e prosseguir em conhecer. Pois tua palavra é a verdade que me faz viver e me arrepender de quem eu sou. Me distanciar de quem eu fui. Hoje tudo que oculto todo o meu ser. Eu não seria nada, eu não seria nada. Eu quero te conhecer. Tua palavra me arrepender de quem sou. Me distanciar. Quanto mais eu te busco, estou sendo transformado. Quanto mais eu te encontro, eu sou vivificado. Quanto mais eu te desejo, tudo é transformado. Meus olhos buscam os teus, meu coração queima. Quanto mais eu te busco, estou sendo transformado. Quanto mais eu te encontro, tudo é restaurado. Quanto mais eu te conheço, o meu ser é restaurado. Meus olhos buscam os teus, meu coração queima. Quanto mais eu te conheço, eu sou restaurado. Quanto mais eu te encontro, eu te visito, eu te conheço e consigo conhecer.
meus olhos buscam os teus caminhos. Meu coração queima por ti. Meu coração queima por ti. Eu quero te conhecer e prosseguir. Pois tu falar, me arrepender, distanciar, me distanciar de quem eu fui. Pois tu és o tudo que me ocupa todo do meu ser. Aleluia. Pai, louvado seja o teu nome. Nós estamos num mês, Pai, num mês que é o seu gosto. Quantas vezes, Pai, a gente ouviu a gosto de Deus? Que lindo, Pai. Que lindo entrar nesse mês. E eu entro nessa certeza, Pai, que esse mês, não diferente dos outros, será tudo a seu gosto, Pai. O Senhor tem total liberdade. O Senhor tem total liberdade, Pai, para entrar nesse mês, nas nossas vidas, nos nossos pensamentos, naquilo que a gente projetou, Pai, naquilo que a gente quer. A gente coloca a tua vontade acima de qualquer coisa. Pai, guia os nossos corações. Que o nosso desejo, Pai, ele esteja naquilo que o seu coração está voltado. Que nós possamos ser guiados pelos teus olhos, Pai. Como esse louvor falar sobre presença, sobre intimidade, sobre uma conexão, Pai. Que só pelo olhar a gente sabe o que está falando. Que a gente possa olhar, Pai, exatamente para onde o Senhor está olhando. Que a gente possa desejar, Pai, exatamente os seus projetos na nossa vida. Que esse mês seja um mês de alinhamento, Pai. Seja um mês de alinhamento. Assim como é do seu costume, Pai, antes do Senhor anunciar algo, antes do Senhor nos levar para mais adiante, o Senhor nos dá detalhes. O Senhor nos alerta de possíveis perigos. O Senhor nos dá conselhos de como proceder. E nós pedimos, Pai, que esse mês seja um mês de te ouvir. Seja um mês de silenciar, Pai, diante da tua presença e te ouvir, Pai. Te ouvir. Parar de reclamar, parar de falar da circunstância e te ouvir, Pai. O mês de agosto é um mês para ouvir, para te clamar por coisas que está por vir. A tua palavra, o Senhor diz, clame a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Obrigada, Senhor. Obrigada por cuidar da gente dessa forma, nos alertando de possíveis ciladas, para que a gente possa, Pai, se posicionar, destruir, desfazer, correr por longe das ciladas do inimigo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço pelo teu Espírito Santo que habita em nós, que fala conosco o tempo todo, Pai. Que a gente possa, Senhor, estar te buscando nesse mês com mais verdade, Pai, com mais coração. Que a gente saia do automático. Aquelas áreas que a gente está agindo no automático, Pai, nos revela. Para que a gente possa estar presente. Para que tudo em nossa vida glorifique o seu nome. Para que o nosso trabalho, para que o nosso cuidado do lar, para que o nosso cuidado com o marido, com os filhos, com os amigos, Pai. Que o serviço no ministério, Pai. Que tudo que a gente venha fazer, todas as conversas, Pai, sejam oportunidade para glorificar o seu nome. Que a gente saia do automático, Senhor, e entre na esfera da presença. A presença que faz todas as coisas. A presença que capacita. A presença que direciona. A presença que alinha, que corrige, Pai. Pai, derrama humildade no nosso coração. Faz o nosso coração humilde, Pai. Que essa seja a atitude dele, humildade. Humildade, Pai. Para aprender. Nós estamos cheias do Senhor, sim, Pai. Mas nós devemos estar sempre dispostas a aprender. Aprender com todos. Com todos, Pai. Com todos.
Se o Senhor habita em nós, então nós queremos aprender com o nosso irmão tudo aquilo que o Senhor está comunicando a ele. Não importa, Pai, o tanto que a gente saiba. A gente sempre se coloca como um copo vazio. Eu me coloco como um copo vazio, Pai, para que o Senhor possa me encher. Para que o Senhor possa me encher como uma unção fresca, um vinho novo. Eu te agradeço, Pai, por tudo que eu aprendi ontem, mas hoje eu quero aprender coisas novas. Hoje eu quero aprender coisas novas, novas maneiras de falar, de se comportar, de silenciar, de receber a sua bondade, Pai. Ensina-me, Pai, a receber tudo aquilo que Cristo já conquistou. Eu não preciso me esforçar para merecer o que Cristo já conquistou, Pai. Eu só quero desfrutar. O desfrute é o dom de Deus. E nós desejamos, Pai, o seu dom do desfrute nesse mês de agosto. O desfrutar da tua presença. Simplesmente desfrutar, Pai. E ouvir da tua sabedoria. E ouvir do Senhor, Pai. E as pessoas vão falar que a gente é inteligente. E as pessoas vão falar coisas sobre nós. Porque a sua glória faz isso, Pai. A sua glória nos deixa mais bonitos, mais jovens, mais alegres. É a sua presença, Pai. É a sua presença. Obrigada, Deus. Obrigada porque a cada dia o Senhor nos faz melhores. Como já foi dito, igual o amanhecer da aurora. Obrigada pelo descanso. Obrigada porque nós podemos descansar no amanhã. Como também foi lido sobre a mulher de Provérbios. Ela ri do futuro, Pai. Que nós possamos sorrir. Que a gente sorria muito no mês de agosto. Que a gente sorria com tudo que o Senhor vai nos revelar do nosso futuro. Porque o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal. Para nos dar o fim, Pai, que nós desejamos. Obrigada, Pai. Obrigada por esse mês. Obrigada por esses 31 dias, os próximos 31 dias, Pai. Serão dias incríveis. Eu já celebro o mês de agosto, Pai. É o aniversário do meu marido. Obrigada, Pai, porque o Senhor trouxe ele ao mundo. Obrigada porque o Senhor pensou em coisas tão grandiosas para fazê-lo. O Senhor amou ele tanto que o Senhor o trouxe à existência. Obrigada por tê-lo colocado no meu caminho. Obrigada pelo tanto que eu aprendo com ele. Obrigada pela humildade do coração dele, Pai, em se curvar diante de ti, de te ouvir, te obedecer. Obrigada porque nós estamos debaixo de uma missão, Pai, que o Senhor é o cabeça. Pai, libera sobre a vida dele os direcionamentos. Pai, libera sobre a vida dele um posicionamento de governo. Libera, Pai, sobre a vida dele ousadia. Libera sobre a vida dele, Pai, decisão. Que ele possa, Pai, cingir o lombo, Pai. Na esperança, na expectativa, na certeza de que o Senhor é quem capacita. E eu, Pai, que eu possa estar submissa, alegre, ajudando, auxiliando, somando forças, Pai, para cumprir tudo aquilo que o Senhor já disse para ele. Será leve, Pai, será leve para nós como casal. Cuidar de tudo aquilo que o Senhor confiar nas nossas mãos. Eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. E eu quero dizer que eu estou com muita expectativa em tudo que o Senhor ainda vai fazer. Obrigada por cada rainha que está aqui presente. Abençoa, Pai, aquelas que não puderam vir. A sua palavra diz que o Senhor dá aos seus enquanto eles dormem. Que essas rainhas, Pai, onde quer que elas estejam, elas recebam de toda a porção que for liberada nesse encontro, Pai. Que elas recebam do teu amor, do teu favor, da tua graça. E que elas sintam no coração dela, Pai, o quanto que elas são amadas. O quanto que elas são capacitadas, Pai, para esse tempo. Que elas saibam, Pai, caminhar na leveza, na alegria do Evangelho. Eu te agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, louvado seja teu santo nome, papai. Obrigado, Senhor, por esta manhã tão linda que o Senhor fez para nós, Pai. Estarmos aqui regozijando na tua presença, Pai, te adorando, engrandecendo teu santo nome, papai. Não há outro como tu. Obrigado, Senhor.
Obrigado pelas tuas maravilhas, obrigado pelas tuas mãos sobre cada uma de nós, Pai. Obrigado, Espírito Santo, por nos guiar. Obrigada, Jesus, por estar conosco, Pai, nos direcionando, nos capacitando, bendizendo, engrandecendo o teu santo nome. Obrigada, Jesus, por esta sala de oração. Obrigada, Senhor, por esse tempo precioso que o Senhor nos permite estarmos aqui unidas, o mundo inteiro, Senhor. Louvado seja teu santo nome, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigada, Jesus. Não há outro como tu. Oh, aleluias. Eu quero declarar: eu sou abençoada, eu sou cuidada, eu sou guardada pelas mãos de Deus. Declaro: nada me falta, nada me abala, tudo coopera para o meu bem. Louvado seja teu santo nome, Pai. Obrigado, Senhor, por o Senhor preencher todo aquele vazio que eu tinha, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado pelo teu amor, Jesus. Não há outro como tu, Pai. Eu louvo e te agradeço pelo resto da minha vida, Senhor. Quero engrandecer teu santo nome pelo resto da minha vida, Jesus. Eu e minha casa servimos ao Senhor e nada vai paralisar, a não ser as tuas mãos, Senhor, poderosas sobre o meu lar, sobre a vida dos meus filhos. Eu entrego, Senhor, na tua presença, todo o meu lar. Eu entrego a minha família nas tuas mãos. Seja feita a tua vontade. Pai, eu entrego, Senhor, essa sala de oração aqui. Louvado seja teu santo nome, Pai. Louvado seja teu santo nome, Pai. Eu entrego a vida da Leninha, do seu esposo, da tua família, da família de cada rainha que aqui está, Senhor. Que as tuas mãos poderosas, Senhor, direcione, capacite, cure, liberte, restaure, papai. No nome santo do Senhor Jesus. Te louvo, te agradeço, Senhor. Eu te louvo, te agradeço, Senhor. Rainhas, eu vou ler aqui os Salmos 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Aleluias! Louvado seja teu santo nome, Pai. Eu creio em ti, Senhor, e de geração em geração as tuas mãos vai se estender, Pai. Que não paralise sobre nós, mas que os nossos, Senhor, dê continuidade, Senhor. Que o Senhor faça a visitação no mais profundo, Senhor, do coração e da mente, Pai, dos nossos entes queridos, dos nossos filhos, Pai. Que o Senhor faça resplandecer a tua face sobre cada um deles, Pai, em nome do Senhor Jesus. E por onde nós passarmos, Senhor, que nós possamos deixar mesmo o perfume suave que vem do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, te louvo e te agradeço, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus. Rainhas, eu vou pôr aqui um louvor. Um minutinho, aleluia. Louvado seja teu santo nome, Jesus. Louvado seja teu santo nome, Jesus. Dia, rainhas, graça e paz. Eu vou ler Isaías 40, 27. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Pai, eu te louvo e te agradeço por essa manhã em que nós iniciamos o nosso maravilhoso e abençoado mês de agosto, o melhor mês de nossas vidas, eu declaro em nome de Jesus. Rainha, se posicione, este é o melhor mês de nossas vidas.
Hoje é o melhor dia da nossa vida. O Senhor está trazendo uma porção nova. Neste mês, eu declaro em nome de Jesus que nós temos a visão da águia. A gente olha de cima e tem um panorama geral de tudo. A gente não fica preso olhando só uma situação. Não, porque é o Senhor quem diz isso a nosso respeito. Nós somos justas, não pelas nossas obras, mas por aquele que já deu a vida por todas nós. Então, eu declaro em nome de Jesus uma restauração de vigor, um ânimo novo, uma esperança para a gente continuar avançando. E eu declaro em nome de Jesus que essa sala de oração, este lugar é um lugar de testemunhos, que nós vamos abrir as nossas bocas e contar as grandiosas maravilhas que o Senhor tem feito por nós, pelas nossas casas, pelas nossas famílias. Sim, é um mês de renovo, é um mês de esperança. Coloque as suas metas no papel, consagre todas elas ao Senhor. Os nossos planos são bem-sucedidos. Faça uma foto aí pela IA e coloque aquilo que você quer viver e visualize isso todos os dias. E essa sala de oração é uma sala de cura, é uma sala de restabelecimento, é uma sala de contemplação, é uma sala que nós contamos os grandiosos feitos do Senhor na nossa vida. E as pessoas, ao se aproximarem de nós, elas não precisarão nem ouvir aquilo que a gente tem para falar. Elas sentirão o perfume do Senhor nas nossas atitudes, na nossa postura, no nosso olhar. É isso que eu declaro em nome de Jesus. Hoje já é um grandioso dia, é um grandioso passo. Nós não somos aquelas que ficam rastejando, implorando migalhas. Não, nós nos alimentamos do pão vivo, do pão verdadeiro, porque Jesus veio para dar o pão inteiro, para ser o pão inteiro para os filhos, e nós somos filhas, e nós recebemos essa porção grandiosa do céu nesta manhã. Nós consagramos, Pai, nós estamos consagrando cada dia deste mês ao Senhor. E o inimigo bate em retirada, ele não tem espaço. Porque quando nós nos levantamos, quando nós o adoramos, quando nós consagramos os planos ao Senhor, nós estamos debaixo da proteção dele. Nós somos protegidas, guardadas, cuidadas. Nós somos amadas. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço pela vida de cada uma que entrou aqui, também daquelas que não conseguiram entrar, mas que o Senhor conhece, e o Senhor sabe, o Senhor visita o coração de cada mulher, para que ela se encha poderosamente dessa porção que vem do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Graças a paz a todas. Nessa manhã o Senhor me fez sentir de ler o Salmo 103, que possamos viver o que diz cada versículo desse salmo. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa as tuas iniquidades, quem sara as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Que farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece do que os temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece. E não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono. O seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis à palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize a minha alma ao Senhor.
Que esse mês possamos viver essa palavra, que possamos bendizer o Senhor em tudo que fizermos, onde passarmos, que o Senhor apareça em nossas vidas, que esse momento está sendo assim um divisor de águas, que possamos buscar mais ao Senhor. Eu tinha sede de estar na presença, eu tinha sede de buscar, e às vezes as distrações nos tiravam da presença, mas aqui nesse ambiente é um ambiente de estarmos unidas, é um ambiente profético, de vivermos as promessas. Quantas maravilhas o Senhor tem feito e a gente esquece, pensa só no problema. E aqui a palavra diz, vamos anunciar as maravilhas, vamos bendizer o Senhor em tudo. Vamos bendizer, e ainda diz aqui que nós somos aqui como uma passagem, como a erva, como a planta, que nasce, cresce, o vento vem, o sol vem e desaparece. Então vamos fazer enquanto é hoje, que o Senhor nos encha cada vez mais, que cada dia seja uma porção do Senhor na nossa vida, que seja o nosso azeite sendo acrescentado a cada dia, que cada botija que esteja aqui, de cada mulher, que cada família, seja cheia do azeite do céu, do azeite que nós precisamos para viver os dias difíceis nessa terra, para mostrar a diferença, que o Senhor é aquele que ainda faz milagre, é aquele que opera, é aquele que cura, é aquele que liberta. Que tomamos posse nessa manhã da cura. Eu tomo posse da cura nesta manhã através dessa palavra, porque é o Senhor que cura todas as tuas enfermidades. E eu tomo posse nesta manhã da minha cura por completo, da cura da minha mãe, da cura de cada um que está buscando, pedindo, de cada enfermidade que se apresenta aqui através de cada mulher, de cada casa. Que o Senhor visite, mande o anjo da cura, o seu exército, os seus anjos que estão ao serviço do Senhor, que visite cada casa agora, levando a cura, levando a libertação. Que visite os hospitais, nessa manhã de dor, de cura, de sofrimento, que o Senhor entre levando cura, levando alívio das dores, levando alegria, levando paz, levando certeza que o Senhor ainda é fiel e é o que faz milagres. O Senhor não muda e não mudou. Que o Senhor visite as nossas almas, que nos encha cada dia. Que o Senhor visite cada lar, que visite cada pessoa que está oprimida, que quebre correntes nesse dia de cada vida que está oprimida, de cada um que ainda não conhece o Senhor. É tão bom estar na presença do Senhor, é tão bom sentir o Senhor, e muitos não sabem o que é isso. Muitos olham pelo que está vendo, pela sua vista, pelas riquezas desse mundo. Mas como Davi falou, mais vale um dia na presença de que 1000 em outros lugares. Que possamos buscar esta presença, Senhor. Que o Senhor se revele nesse mês a cada uma de nós, de uma forma sobrenatural, que possamos ser mais sensíveis ao Espírito Santo. Que o Senhor faça morada em nossos lares, em nosso coração. Que possamos ver e sentir o Senhor nas mínimas coisas. Que não esperemos coisas grandes para agradecer, mas que sejamos gratas a cada dia, por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele está fazendo, por cada dificuldade que Ele nos coloca, porque é para aprendizado, é para nos forjar, para nos tornar mais fortes para vencer e para conquistar aquilo que Ele já determinou. Que o Senhor renove as nossas armaduras, que possamos nos revestir das armaduras do céu, do capacete da salvação, da espada do Espírito, para lutar contra as hostes malignas nas regiões celestiais. Que nenhum mal nos atinja, que 1000 caia ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós e a nossa casa não será atingida, porque o Senhor trará um tempo novo, de renovo, de força, para lutar, Senhor, as nossas lutas, porque o Senhor já venceu por nós, o Senhor já venceu por nós. Temos que tomar posse da nossa vitória. Que o Senhor continue abençoando cada mulher, cada lar, cada casa. Que o Senhor venha nos fortalecer nesse mês, para tudo aquilo que nós precisarmos. Que o Senhor nos revista. Que seja um dia, nesse dia, de revestimento, de força do alto e de renovo do céu, para vencermos e para continuar na presença todos os dias. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, rainhas. Bom dia, graça e paz no coração de todas vocês. Eu quero compartilhar um versículo também aqui, que se encontra em Ezequiel 37, e debaixo dessa graça do Senhor, porque nós estamos entrando num novo mês, e há algo novo do céu para acontecer nas nossas vidas. Não sei como foi até esse mês de julho, mas o Senhor é aquele que conhece todos os seus sonhos, os projetos, aquilo que você tem buscado em oração, e o Senhor é aquele que traz à existência aquilo que ainda não existe. E através desse versículo, a minha Bíblia está na linguagem de contemporânea, eu quero transbordar para vocês. Ezequiel 37. O Eterno me arrebatou. O Espírito do Eterno me levou até uma planície aberta, coberta de ossos, e ele me fez passar em volta e pelo meio deles um monte de ossos. Havia ossos espalhados por todo o lugar, ossos secos, alvejados pelo sol. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão viver novamente? Eu disse: Senhor, só tu saberia dizer. E ele me disse: profetize.
a esses ossos secos. Ossos secos, ouçam a mensagem do Eterno. O Eterno, o Senhor, disse aos ossos secos: estou soprando o sopro da vida sobre vocês, e vocês voltarão a viver. Porei tendões, porei carne nos seus ossos, cobrirei vocês com pele e soprarei a vida em vocês. Voltarão a viver e perceberão que eu sou o Eterno. Profetizei, de acordo com aquela ordem. Enquanto eu profetizava, houve um som. Osso batendo em osso. Os ossos começaram a se mover e se uniram, osso a osso. Continuei olhando, formaram-se tendões, depois músculos sobre os ossos, e então a pele os cobriu. Mas os corpos ainda não tinham recebido o sopro. Ele me disse: profetize ao sopro, profetize, filho do homem. Diga ao sopro: o Eterno, o Senhor diz: venha dos quatro ventos, venha. Sopro, sopre sobre estes corpos mortos, sopre vida. Então profetizei exatamente como ele me ordenou. O sopro entrou neles e eles se tornarão vivos. Eles se levantaram, um enorme exército. Então o Eterno me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Ouça o que estão dizendo. Nossos ossos estão ressecados, nossa esperança se foi. Não restou nada para nós. Por isso, profetize, diga a eles: o Eterno, o Senhor disse: escavarei seus túmulos e os deixarei sair vivos, meu povo. Em seguida, eu os levarei para a terra de Israel. Quando eu abrir os túmulos e os deixar sair com meu povo, vocês perceberão que eu sou o Eterno. Soprarei minha vida em vocês e vocês viverão. Então, eu os conduzirei diretamente à sua terra, e vocês perceberão que eu sou o Eterno. Eu disse e eu o farei. É o decreto do Eterno. Glória a Deus, Todo-Poderoso. Oh, Deus, como é bom estar na tua presença, Senhor, aqui. Mais uma vez reunidas, Pai, com nessas rainhas, cada um em sua cidade, em sua casa, mas estamos todas conectadas diretamente à tua fonte. Paizinho, o Senhor é aquele que já começou a falar e a fazer milagres extraordinários nas nossas vidas neste dia. Nós não começamos esse dia de qualquer jeito, nós começamos consagrando ao Senhor, apresentando ao Senhor, e nós iremos viver tudo aquilo que o Senhor já disse que nós viveríamos, Paizinho. O Senhor é aquele que, como o Senhor disse a Ezequiel, para profetizar, abrir a boca, profetize, ossos secos. Pai, assim como o Senhor fez com Ezequiel, o Senhor nos usará nesse tempo, nessa geração, para que nossas vidas, Pai, seja testemunha que onde a nossa voz chegar, aonde os pés chegarem, aonde as nossas mãos tocarem, Pai, haja o mover, haja sopro de vida, haja, Senhor, um renovo do Senhor, e que as pessoas te alcancem através das nossas vidas, Paizinho. Nós te entregamos esse mês, esse novo mês, novinho, Pai, com tudo aquilo que o Senhor já reservou para cada uma de nós, porque nós cremos e nós tomamos posse, nós pegamos aquilo que o Senhor já tem nos dado, porque nós somos filhas, herdeiras, rainhas do teu trono para esse novo tempo, para esse tempo que o Senhor nos chamou, conduzidas, Pai, para fazer aquilo que o Senhor destinou para cada uma de nós. Pai, tire de nós, tire aquilo que tem muitas das vezes distanciado dos nossos chamados, que muitas das vezes temos distraído porque nós estamos preocupadas só com nós mesmas, mas nos conecte realmente com aquilo que o Senhor quer que nós nos conecte, para nós vivermos o teu propósito. Paizinho, nós te agradecemos, eu te agradeço por este dia, te agradeço pela vida de cada rainha aqui nesta manhã, e coloca o Senhor, o lar, Pai, os projetos, e tudo aquilo, Senhor, que vem do Senhor para o coração dessas rainhas, que seja concretizado segundo o teu querer, não nosso, Pai, mas segundo o teu querer, porque nós sabemos que a tua vontade é sempre boa, a tua vontade é perfeita, a tua vontade é agradável, Paizinho. Nós te agradecemos e entregamos nas tuas mãos, crendo que nós viveremos a multiplicação das tuas vitórias e bênçãos em nome de Jesus. Não por nós, não para que o nosso nome seja engrandecido, mas para que o teu nome seja engrandecido nesse lugar. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, rainhas. Abre esse microfone aí, dá um bom dia com gás, com energia. Bom dia! Bom dia! Ó, eu vou confessar que eu queria uma agora. A gente tomar um café. Eu desejei agora bom dia! Com água. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.
Louvado seja o Senhor pela sua vida, gratidão por cada um de vocês que estão aqui. Rainha, vocês já compartilharam esse link com outras pessoas? Fora, assim, do nosso grupo. Seja bem-vinda, Luísa Fernandes, seja muito bem-vinda, Aline Rodovalho, todas vocês, sejam muito bem-vindas. Obrigada pelo sim de vocês. É por ele e para ele que nós estamos aqui. Amém? É por ele. Amém. Dele e para ele. Luísa, feche o seu microfone, por favor. Rainhas, eu vou passar aqui um louvor. E eu gostaria que você tivesse liberdade. Talvez você quer levantar aí, se ajoelhar, esticar aí o corpo. Tenha liberdade, tá? E que nós vamos adorar nesse momento aqui com esse louvor. Opa, saiu fora. E depois eu vou passar uns 2 louvores seguidos. Qual que é o desejo do meu coração? Que você tenha seu momento a sós com o Senhor. Amém? Que às vezes a gente fica aqui, fica na coordenação uma das outras, é maravilhoso. Mas nós precisamos também, e nós merecemos ter o nosso individual com Ele, tá? Então, eu vou passar esse primeiro louvor, e você fica livre, entrega o seu coração, rasga o seu coração diante dele, adore ele do seu jeitinho, amém? Que nós possamos desfrutar da presença do Pai. Ele está em casa, ele está na mesa, e esse dia é para a gente desfrutar. Talvez você não queira falar muito, e eu até sugiro que nem fale muito, mas contemple ele. Pare para ouvir ele. A gente não precisa ficar aqui nessa consagração falando o tempo todo. O que nós mais precisamos é ouvir a voz dele. Amém? Ouvir e escutar. Mais que ouvir, nós precisamos escutar. Pelo menos o meu coração anseia por isso, rainhas. Porque ouvir, nós podemos ouvir aqui todas falando. Agora, escutar é diferente. E muito mais e além de escutar, nós precisamos viver aquilo que a gente fala. Nós precisamos viver, nós mesmos falamos essa palavra. Certo? Nós falamos a palavra. Mas nós mesmas precisamos escutar essa palavra. E depois de nós escutarmos aquilo que nós mesmos estamos falando, nós precisamos viver ela. Na totalidade da palavra. Amém? Vamos adorar? Aleluia, Jesus. Aleluia. Só um minutinho. Aleluia, Jesus. Te adoramos, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, presença maravilhosa. Oh, amado Jesus. Ensina-nos a te adorar, Jesus. Ensina-nos a te adorar, Jesus. Ensina-nos a te adorar. Ensina-nos a entrar neste lugar, ó Deus de secreto, esse lugar de presença, esse lugar, esse santo dos santos. Nos ensina, Pai. Como a nossa mente, como a nossa carne quer nos tirar deste lugar. As preocupações, as ansiedades. Ah, Jesus, nos ensina, Pai. Nos ensina a te adorar. Nos ensina, Jesus, a perder o tempo contigo. E se for para perder tempo, rainhas, que seja com ele, amém? Rainhas, eu não sei se vocês viram a hora que a gente estava adorando, eu vim aqui para fora, olha o céu. Aí, enquanto assim a gente estava adorando, eu olhei para o céu e passou tanta maritá que elas passavam assim, um bando, mas voando tão alto, cantando e cantando, sabe cantando? Elas cantando. Elas falaram assim, oh, eu não vou ficar fora disso não. Gente, eu falei, meu Deus, quando a gente adora. Aleluia. Quando a gente adora, o Senhor Está cortando a sua internet. Vem trazendo alegria. Ele traz alegria. Olha esse céu. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Cortou sua internet. Glória a Deus.
Sandra, Eu quero aproveitar dá aqui, só um né, que eu minutinho vou para mim, pode ser? Pode? Pode. Aleluia. Na verdade, eu já tinha que estar chegando num lugar. Eu me perdi aqui no fuso horário. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Bom dia, rainhas. Eu estou atrasada. Estou mergulhada na sala de oração, mas já eu chego aí. Aleluia. Rainhas, desde ontem o Espírito Santo tem me incomodado. Não sei quem aqui estava na sala de oração ontem. Nós falamos sobre entrar no Santo dos Santos. E ali naquele lugar, no Santo dos Santos, a gente perde todo o nosso controle, né? Quando a gente chega no Santo dos Santos, realmente ali a gente está entregue. Quando a gente entra no Santo dos Santos, realmente ali nós conseguimos ouvir a voz nitidamente, né? Sem barulhos, sem interferências. E aí, eu acordei hoje de novo com essa questão de ouvir. De ouvir. De ouvir, ouvir. Eu até peguei aqui, deixa eu achar aqui. Todo mundo aqui sabe a diferença entre ouvir e escutar? Tem alguém que não sabe? Pode apertar a mãozinha aí. Eu vou fazer assim. Tem alguém que não sabe a diferença entre ouvir e escutar? Então, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe? Reage, povo. E por que você não vive isso? Por que a gente ainda fica no ouvir? O cérebro já vai arrupiar aí e falar, Leninho, você tá pensando o que de mim? Quem é você para falar que eu não escuto? Rainhas, de verdade, a gente não escuta. Se a gente escutar 10%, se a gente verdadeiramente escutasse 10%, a nossa vida seria totalmente diferente. Eu falo a palavra. Todas que entraram leram. Eu ouço a palavra. Eu ouço agora alguém que fez algum barulho ali na rua. Eu ouço vocês, eu ouço o passarinho que passava para cantar. A gente ouve tudo. E o escutar. Nós somos as primeiras que precisamos escutar aquilo que nós falamos. E aqui, eu acredito que não tem nenhuma bebê em fé. Não tem nenhuma... Talvez possa estar sendo como bebê ainda, como criança, no comportamento, na mentalidade. Imagina, Rainha, se toda a igreja... Hoje de manhã eu ouvi esqueci o nome dela, ouvi um vídeo, ela cantando numa igreja tão grande, tão grande, tão grande. Acho que é no Rio de Janeiro, não sei. E aí eu fiquei pensando, Senhor, o que aconteceria se todo esse povo reunido estivesse escutando a sua voz? É isso. Eu tô doida? Fala pra mim. Vocês acham que não seria diferente a nossa vida? A nossa realidade não seria outra? Então, eu acho que eu sei. Eu posso falar essa palavra, eu posso ouvir essa palavra, mas eu preciso escutar de verdade aquilo que a gente já ouviu há tantos anos, que fala há tantos anos. Nós estamos sendo chamados para esse nível de maturidade, esse nível de entendimento, esse nível de entrega, aonde a gente não vai ter sombra de dúvidas. Quando eu escuto a palavra, deixa eu pegar aqui para vocês. Cadê? Como eu fico estudando inglês, né? Aí a primeira coisa que veio aqui, eu falei, qual a diferença entre ouvir e escutar? Aí veio listening, listening, ouvir, speaking, falar. Mas
para vocês. Ouvir é um processo fisiológico. É a capacidade de perceber sons por meio da audição. Acontece automaticamente, mesmo sem intenção. A gente já sabe se mover automaticamente com isso aqui, ó. É automático, mas não é vivido. Na totalidade. Rainhas, com muito amor. Eu sei aqui, tia Senira, Bel, Ângela, Sandra, todas vocês têm anos, talvez tenham mais conhecimento do que eu na palavra. Mas eu ouso dizer que a gente não escuta na totalidade. Porque senão a gente estaria vivendo algo sobrenatural de Deus. E aí diz assim, você ouve o barulho, né, de carros, como eu falei, né? Agora o escutar. Escutar envolve direcionar a atenção ao que o outro está dizendo. A gente participa de cultos e muitas das vezes a gente só ouviu. E a gente chega em casa, às vezes a gente nem lembra o que foi falado. Ou a gente não lembra o que foi ministrado no domingo passado, na igreja, há um mês atrás. Então, o escutar é um processo intencional e consciente. É consciente, rainhas. O que o Senhor está nos despertando aqui hoje? Para sermos intencionalmente conscientes em querer escutar. É um desejo do meu coração, é um posicionamento meu. Pai, fala que eu quero te ouvir. Isso tem que ser verdade. Pai, eu não quero só te ouvir, eu quero te escutar. Eu quero te compreender, eu quero te entender. Eu não quero ter dúvidas e eu quero te obedecer. Quem ouve não obedece. Putz, quem ouve não obedece. Quem escuta, obedece. Então, ó, envolve direcionar a atenção ao que o outro está dizendo, buscando compreender o significado, as emoções e a intenção da mensagem. Escutar exige presença, atenção, interesse, empatia e interpretação. Uma mãe pode ouvir o filho falar durante 5 minutos, enquanto mexe no celular. Todo mundo, né? Aqui. O neto, o filho, o marido, ou o marido com a esposa, a mulher está falando, o marido está no celular. Ela ouviu as palavras, mas não escutou verdadeiramente o que ele estava tentando comunicar. O escutar, rainhas, responde também às emoções, necessidades e intenções por trás das palavras. Agora uma aqui. Ouvir permite que o som entre pelos ouvidos. Escutar permite que a verdade alcance o nosso coração. Amém? Aleluia, eu achei isso maravilhoso, incrível. E o Senhor tem falado comigo desde ontem, nessa palavra. Eu gostaria que Bel, abre sua Bíblia em Mateus 7, do 24 ao 27. Sheila, abre sua Bíblia em Tiago 1, 22 e 25. Luiz, abre sua Bíblia em Romanos 10, 17. Cecenira, abre sua Bíblia em João 10, 27. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Fala conosco, Jesus. O meu é Mateus 7, o quê? Do 7 ao? 24 e 27. Mateus 7, 24 e 27. Dona Dulce, abre. Tá dando microfone aqui. A senhora abre em Hebreus 3, 15. Glória a Deus. Glória a Deus. Leninha, confirma o meu, por favor. Sheila. Sei mais não, rainha. Quando falar, já tem que... Você sabe o livro, pelo menos? Qual? Tiago. Você falou Tiago 1, 2, 25? Tiago 1, 22. Perfeito. Glória a Deus. Mateus 7, 24 e 27. Sandra, eu passei para você, Sandra? Não? Sandra, pode abrir em Apocalipse 2, 7. Rainhas, leia, ouça e escute. Amém? O ouvir é automático. Agora vamos escutar o que a gente está lendo a partir de hoje, em nome de Jesus. Mateus 7, 24 ao 27. As palavras que digo
não são meras ao seu estilo de vida, como as reformas de uma casa que resulta em melhora de padrão. Elas são o próprio alicerce, a base da sua vida. Se vocês puderem, se vocês puderem, se vocês puserem essas palavras em prática, serão como um pedreiro competentes que constrói a sua casa sobre a solidez de uma rocha. A chuva cai, o rio avança, o vento sopra forte, mas nada derruba aquela construção. Ela está afundada na rocha. Aleluia, Aleluia, aleluia. aleluia. Meu Deus, só essa passagem aí já explicou tudo, né? Meu Deus, isso fala de fundamentos. Quando eu escuto, eu gero fundamentos. Por quê? Acho que essa passagem que fala de 2 casas, né? E aí uma está firmada na rocha. Fala de fundamentos. Aqui houve, não gera fundamentos, rainha. Existem homens e homens, mulheres, mulheres, igrejas e igrejas. Agora, na tempestade, a gente vê quem tem fundamento. E só tem fundamento quem escuta, obedece, aplica. Vive uma vida construindo sobre esses fundamentos. Amém? Tiago 1, 22 e 25. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra, e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta para a palavra e lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo apenas ouvinte e esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será abençoado, bem-aventurado no seu feito. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Romanos 10, 17. Aleluia. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém. Aleluia. Romanos 10, 17. Já esse, né? João 10, 27. As minhas palavras, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Uau. Amém. Eu acredito que quem escreveu, ele ainda não sabia a diferença de ouvir e escutar. Porque aqui tinha que estar escrito, ó Senhor. Não foi o Senhor, então não estou indo contra o Senhor. Aqui tinha que estar, as minhas ovelhas me ouvem, me escutam a minha voz e me seguem. Né? Por quê? Muitos estão só ouvindo. Muitos estão só seguindo. Muitas igrejas estão cheias. Mas e a transformação de vida? Né? Rainha, me permita, quando ele fala aqui, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Quando ele fala que elas seguem, ele diz que ela escutou. Como você já explicou, quando a gente ouve tudo e passa. Mas quando o João traz que segue, é porque ela escutou. Quem escuta... E eu ouso dizer que nem todo mundo que segue escutou. Porque senão as igrejas não estariam tão cheias com pouco milagre. Com pouca transformação de vida. Por quê? Estão seguindo. Judas não seguiu Jesus? E traiu Jesus? Eu entendi, respeito, mas eu ainda penso que muitos seguem. Muitos seguem o evangelho, o cristianismo. Agora, o seguir de verdade, o ouvir de verdade, né? Aí eu posso dizer que são poucos. Entende? Pode ter quem ouve e quem ouviu e está seguindo Jesus, porque realmente está seguindo, mas tem uma multidão seguindo, mas que não escuta. E ainda não sabe. Tem gente que segue pelo bando. Tem gente que segue pela moda. E está seguindo Jesus. Ou está achando, né, Tia Zenira? Ou está achando que está seguindo. E não está seguindo. Isaías 30, 21, passei para alguém esse?
que não, né? Rainha Leninha, depois você coloca para nós esses versículos lá no grupo, por favor. Uhum. Diz assim, Isaías 30, 21. Este é o caminho, andai por ele. Provérbios 3, 5, 6. Passei esse, não? Provérbios 3, 5 e 6 diz, confia no Senhor de todo o seu coração. Sandra, pode ler, qual que eu passei para você? Foi Apocalipse 2, 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Aleluia, aleluia. Falta alguém para ler? Ana Dulce? Hebreus 3,15. Enquanto se diz, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Uau, glória a Deus. Rainhas, todas nós lembramos da história de Samuel, né? Samuel, né? Ele ouviu a voz. Só que Samuel, por um tempo, ele ainda não sabia discernir a voz. Ele só ouvia que alguém chamava. Nossa, parece que alguém me chamou, né? Mas Eli teve um papel tão importante que ele ensinou ele como que era que ouvia. Ou como ele se comportasse quando ele ouvisse, né? E aí ele falou assim, volta, deita novamente, e quando ele chamar, responda. Fala, Senhor, que o teu servo te ouve. Está lá em 1 Samuel, capítulo 3, rainhas. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Uau! Então, se eu tenho dúvida ou não, para ouvir. Para discernir. O escutar é ser intencional em escutar, discernir e obedecer. E, rainhas, para ouvir a voz, a gente precisa silenciar as outras vozes. A gente precisa sair do barulho, a gente precisa estar a sós. Por isso que o Senhor está falando comigo desde ontem. Sai do meio de tanta gente, sai da beira da praia. Vem estar comigo. É bom andarmos em unidade, é maravilhoso. Mas nós temos que ter o nosso tempo, nosso a sós com o Senhor. E de verdade viver o que a gente prega, viver o que a gente fala dessa palavra. Se eu falo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, escuta isso. Escuta, por que fica com medo? Por que fica ansioso? Por que fica preocupado? Então eu não estou escutando, rainhas, eu só estou falando. Entende? Se eu estou preocupada demasiadamente com o filho, com uma situação, com a empresa, com o fechamento, com uma conta para pagar, e eu falo que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu só estou falando. Eu não estou escutando, eu não estou vivendo essa palavra. E eu só consigo obedecer essa palavra quando, de verdade, eu escuto. Ela só produz fruto em mim quando eu escuto. Quando entra. Quando gera vida em mim. Quando realmente algo é transformado dentro de mim. Eu oro para que os filhos, nas nações, o meu desejo era que tivesse milhares de pessoas ouvindo isso. Gente, vamos escutar, vamos viver. Vamos discernir a voz, vamos ir no nível mais profundo. Eu ouço dizer que os próximos dias que nós vamos viver antes da volta de Jesus, não é sobre a gente saber mais. É sobre quem ouve mais, quem escuta mais. É aqueles que continuam escutando, ouvindo, obedecendo. Aí nós seremos direcionados. Amém, rainhas? Esse vai ser o nosso diferencial. É bom lermos livros, é bom buscarmos conhecimento, é claro que é bom, mas nada substitui, rainhas. Eu tirei um pequeno vídeo de uma aula nossa da mentoria que eu falei, eu posso entregar ferramentas, posso dar livros, né? Mas, rainhas, nada substitui a voz dele. Nada substitui a sabedoria do alto.
Nada substitui o meu relacionamento com Ele. Não há dúvidas. Quando é a voz dEle, quando nós o conhecemos, estamos com Ele, nós não temos dúvida. E nós somos testados na hora dos vales. Na hora do vale, na hora da tempestade, você conhece a casa, né? Como a Abel disse. É nas horas dos vales que a gente entende quem realmente tem fundamento. Quem realmente vive essa palavra. Quem realmente conhece ao Senhor. Quantas pessoas nós já vimos que no momento de crise, sei lá, de alguma experiência negativa, ela se afasta do Senhor. Ela se perde. É porque ela nunca conheceu Ele. Na verdade, ela nunca o conheceu. A palavra não penetrou no espírito. Então, Raíssa, eu quero encerrar aqui, que eu estou preocupada com as meninas que estão me esperando ali. Mas eu vou ficar aqui, tá? E fica com essa palavra no seu coração. Intencionalidade para escutar. E parar de falar por falar. Que as nossas orações, que a nossa palavra, que essa palavra que a gente fala, realmente produza em nós frutos de arrependimento, transformação de vida, intimidade, quebrantamento, e que nós possamos, assim como Elias ensinou Samuel, fala, Senhor, para ouvir. Para tudo para ouvir. Aonde ainda vem medo, insegurança, preocupação, é porque ainda nós não chegamos no nível de dependência, de descanso e de confiança, Raíssa. Se na hora da dificuldade, se na hora da tribulação a gente tem medo, a gente desespera, a gente se aflige, a gente ainda tem mais para escutar do Pai. Amém? A Bel e a Georgia, tá? Podem conduzir, tá, Rainhas? Vou estar por aqui, mas vou estar me arrumando e saindo, tá? Eu só queria contar um testemunho de ouvir. Essa semana, foi na quinta-feira, eu tinha que ir para um compromisso logo de manhã, e aí eu estava contando com o carro do meu pai. E o meu pai falou assim, não vai usar o carro. E aí eu me desesperei, porque eu tinha um compromisso muito cedo. E eu fui tentar baixar um aplicativo no celular para poder ir até esse compromisso e tal, porque eu tinha pagado vários os aplicativos, e eu não conseguia. E eu entrei no desespero, porque eu falei, meu Deus, o que eu faço? Comecei a chorar. Aí eu falei, não, eu tenho que ir para os pés do Senhor. Fui orar. Mas assim, instantaneamente, o Senhor só falou assim, esteja pronta. Sabe o que é esteja pronta? Eu estava chorando, reclamando que tinha acontecido uma circunstância, que eu não poderia ir para o meu compromisso, e o Senhor falou, esteja pronta. Eu falei, mas como assim? Eu não tenho como ir. É em outra cidade. O Senhor de novo, esteja pronta. Aí na hora eu olhei as minhas vestes, eu estava de pijama, chorando que eu tinha aqui no compromisso, mas eu estava de pijama. Eu falei, eu não estou entendendo nada, Senhor. Eu arranquei a roupa, botei a roupa que eu tinha que ir para o compromisso. O meu pai tinha saído com o carro. No que ele voltou, eu olhei para a cara dele e falei, pai, eu precisava ir no compromisso, tá, Ori? Pega o carro e vai. Na hora, eu falei, eu entendi, porque assim, às vezes, é só uma historinha, né, do que aconteceu comigo, mas a gente desespera, como a Lininha falou, e a gente não faz o que tem que fazer. Então, imediatamente, eu fui orar, o Senhor falou. Mas assim, foi tão instantâneo, foram duas palavras, esteja pronta. E eu acho que esse estar pronto não é só para aquela situação, é para tudo. A gente vê a circunstância, tá contrário, aí você nem se prepara, nem se posiciona, quer ir, mas não tá fazendo nada para ir. Então eu falei, meu Deus, eu consegui naquele momento, eu falo, nossa, Deus, obrigada por eu ter ter escutado duas palavrinhas, esteja pronta. Era isso que eu queria compartilhar. Essa sala hoje, o Senhor separou, ela foi para mim. Essa semana inteira, o Senhor tem falado muito isso comigo, de ouvir e escutar. Eu tenho um hábito de fazer isso com as minhas filhas e com meu marido. Vou perguntar aqui o Google para vocês ouvirem. O ser humano tem um lado do ouvido que escuta melhor. Sim, existe uma diferença funcional entre os ouvidos. A ciência aponta que o ouvido direito é melhor para a fala, enquanto o esquerdo se destaca na música e emoções. Para orientação jurídica, consulte um profissional. Por que eu estou falando isso com vocês? Todas as vezes
eu vou falar que eu amo fantasias ou algo relacionado a carinho, eu sempre falo do lado esquerdo, que é o lado que elas ouvem. Se você chegar do lado da pessoa e falar do outro lado, ela não vai receber. Se você, então, falar de longe, aí não recebe mesmo. Sabe aquelas mães que tem que estar longe, gritando, e a criança não ouve? Se você chegar e falar do lado direito, quando você estiver dando comando esquerdo, quando você estiver fazendo um elogio, você vai ver. E o Espírito Santo, essa semana inteira, trabalhou isso aqui no meu coração. Eu tirei essa semana para descanso. Eu trabalhei debaixo de um pé de manga, ouvindo Deus. E o tempo todo o Senhor falava comigo, você sabe falar do lado do ouvido que você quer. Lá em casa sempre nós temos o hábito. Quando eu falo com as minhas filhas, que elas me pedem algo, eu falo assim, vai lá e fala do lado direito do seu pai ou do esquerdo. A gente brinca muito com isso lá em casa. Só que o Espírito Santo, essa semana que eu me recolhi, que eu me tirei, o Senhor colocou muito no meu coração. Qual é o lado que você me escuta? Qual é o lado que eu posso falar com você, que é o lado que você está sensível? Isso é muito sério. Sabe por quê, rainhas? Hoje eu escuto a voz de Deus, abençoo. E sou abençoada, sou agraciada. Amanhã eu volto para o mesmo lugar de ouvir. Como nós temos facilidade de escutar hoje. E amanhã a mesma facilidade de sair de novo e voltar a ouvir. Que Deus tenha misericórdia de nós. Compartilhar com vocês, dentro do assunto, está em Salmos 81, 13, do 13 ao 16. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu, de pronto, lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Que manhã gloriosa, né? Hoje Que você lê amor. onde? Salmo 81, 13 ao 16. Amém. Eu estava lembrando, enquanto a Rainha Leninha falava, de um louvor, que ele diz assim, eu só vou lembrar um pedacinho, mas ele fala sobre o escuta, né? E ele fala assim, escuta a voz do bom Jesus, segue-me, vem, segue-me. E quando ele fala, eu anotei aqui, né, até escrevi no chat, quando nós escutamos Deus, nós colocamos em prática o que ele nos fala. A Georgia trouxe essa experiência recente, que ela escutou Deus falar e ela fez, né? E como a Heleninha começou a mostrar pra gente a diferença de ouvir e escutar. E eu gosto de anotar sempre a porção, né, que o Senhor traz para mim. E a minha porção é escutar a voz de Deus, é colocar em prática o que Ele está orientando. Porque só temos o direcionamento do Espírito Santo quando nós escutamos. E como já foi bem explanado assim, a gente ouve de tudo, mas o que é que a gente vai guardar? A palavra de Deus diz assim, ouve de tudo e guarda o que é bom, né? Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo eu escuto, mas o que é que eu vou guardar? O que é que eu vou guardar para a minha salvação, para o meu proveito, né? E nesta manhã o Senhor fala, né? O Senhor está trazendo para nós, o Senhor está nos comunicando que nós precisamos estar verdadeiramente atentas à sua voz, escutar a sua voz, guardar e seguir todo o direcionamento, né? Quando o Senhor falou para mim essa semana sobre, eu compartilhei já com algumas rainhas, sobre o celebrar, o esperar e o confiar. Eu amo o Salmo 100. Eu escuto a voz do Senhor penetrando no meu coração, dizendo, eu te coloquei no meu redil, filha. Isso é muito forte para mim. O Salmo 40 foi o salmo da minha infância, da minha adolescência. E eu dizia, Senhor, se o salmista esperou com paciência no Senhor, e o Senhor ouviu o clamor dele, o Senhor vai ouvir o meu. Eu escutei a voz do Senhor quando ele declara que eu posso esperar com paciência, que ele vai ouvir o meu clamor. Quando eu vou lá para o Salmo 23, eu escuto o Senhor dizendo, eu sou o seu pastor. De nada tenha falta. E quando nós escutamos, que maravilha, né? O Senhor falando no nosso coração hoje. Quando nós escutamos, não tem como dar errado, né? Mas hoje ele nos traz essa alerta. Através da Rainha Leninha Morelli, de cada testemunho aqui,
como a gente precisa escutar mais e mais, né? Quando a Sara Farias traz também um refrão de um hino, do canto cristão da Rapa, não sei direito de onde vem, mas quando ela fala assim, fala Deus, toca a mim com brasas do altar, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Quando ele traz, esse louvor ele traz, quando o autor foi inspirado, ele fala, Deus, que eu te escuto, né? Fala, Deus, que eu te escuto. Então, obrigado, Senhor, por essa manhã de alerta, de alinhamento. Nos ensina, Pai, a te escutar o seu direcionamento e seguir, e guardar no nosso coração a tua direção. E se escutarmos a sua voz, nós vamos prosperar em todas as áreas da nossa vida. Se escutarmos a sua voz, nós acessaremos a vida em abundância que está na tua promessa. Se escutarmos verdadeiramente a tua voz, que é a tua palavra, nós não vamos perecer. Obrigado, Pai, por cuidar tão bem de nós, por tanto amor e por esse direcionamento desta manhã. Sei com a Rainha Lininha Morelli, Pai, que ela possa escutar a sua voz todo o tempo, que ela possa ser guiada pelo Deus Santo Espírito, na programação que ela está indo agora. Sei com cada rainha que já esteve aqui e ainda está, Pai, que possamos juntas nos fortalecer todo o tempo, escutando a sua voz e entendemos a diferença do que é só ouvir e do que é escutar e pôr em prática no nosso dia a dia, na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, obrigado, Senhor. Aleluia, Jesus. Amém, rainhas. Glória a Deus. Que presença maravilhosa. Que manhã. Que bom que o meu compromisso foi cancelado, que eu estou aqui livre. Eu vou ler o Provérbios 16. E diz assim: ao homem pertence os planos do coração, mas o Senhor vem a resposta certa. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia todas as motivações. Entregue ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor faz tudo para o seu devido propósito. Então, que nessa manhã nós venhamos entregar todos os nossos planos na mão dele, que venhamos estar na dependência pura dele, que venhamos ser mais sensíveis à voz dele, como aprendemos hoje, que venhamos a ouvir, sentar, conversar como nosso pai, como nosso amigo, como nosso salvador. Que esse mês de agosto seja um mês abençoado para cada uma de nós. Senhor, que onde venhamos colocar as nossas mãos, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha revestir, Pai, a cada rainha da tua unção, da tua autoridade, Pai. Obrigado por esse momento de comunhão, Jesus. Obrigado por podermos sentar à mesa, Pai, e estarmos juntas, desfrutando de tudo que o Senhor tem para cada uma de nós. Obrigado porque nós já somos preparadas, Senhor. Estamos prontas, Jesus, para anunciar o teu evangelho, Pai, para compartilhar com todos que estão às nossas voltas, Pai. Quão grande o Senhor é, como infinito o Senhor é, como o Senhor é grande em amor e misericórdia para com todos nós, Pai. Obrigado, Senhor, por essa presença, Pai. Obrigado, Pai, por nunca desistir de cada uma de nós, Pai. Obrigado, Senhor, por todos os projetos que temos no Senhor, que o Senhor, Pai, tem nos feito, Pai, fazer parte, Pai, dos teus planos, Pai. Obrigado porque o Senhor tem contado, Jesus, com cada uma de nós, Pai, para que sejamos boca do Senhor na terra, Pai. Eu declaro sobre cada rainha, Pai, uma nova unção, Pai, uma nova autoridade, Jesus. Que o Senhor, Pai, venha tirar do nosso coração todo esse sentimento, Pai, de que não podemos, Pai, porque nós podemos tudo, Pai, porque o Senhor nos fortalece a cada dia, Jesus. Que sejamos boca do Senhor, Pai, nas nossas casas, para nossas famílias, no nosso trabalho, que através de cada uma de nós, Pai, as pessoas possam conhecer, Pai, mais a Ti, Pai. Nos dá mais momentos assim, Senhor, de intimidade com o Senhor, Jesus. Faz-nos, Senhor, calar, Pai, a voz desse mundo, Senhor. Nos dá fome, Senhor, da Tua presença, de estarmos, Pai, a cada dia mais, Jesus, em comunhão com o Senhor Jesus.
Eu te agradeço, Pai, por esse momento. Eu te agradeço, Pai, porque eu tenho a certeza, Pai, que o Senhor está liberando agora, Pai, novos dons para cada uma de nós. Que o Senhor tem nos ungido a cada dia, Jesus, para te propagar, Jesus, para falar do teu amor, Jesus. Faz-nos sábias, Jesus. Coloca na nossa boca, Pai, o que realmente a gente precisa falar, Senhor. Tira toda a dúvida, Pai, do nosso coração. Tira toda a palavra, Pai, de incerteza das nossas vidas, Jesus. Eu te peço, Pai, que o Senhor abençoe a casa de cada rainha, que o Senhor abençoe a família, que o Senhor abençoe o lar, Pai, que o Senhor traga mais comunhão entre os pais, entre os filhos, entre os maridos, Jesus. Que a tua paz, Senhor, venha estar sobre a nossa casa, Pai, e que em nenhum momento, Jesus, a gente duvide do quão grande nós somos amadas, Pai. Que o Senhor venha, Pai, nos revestir, Pai, com os teus dons espirituais, Senhor. Fortalece-nos, Senhor, a cada dia. Fortalece na rainha Leninha, Pai. Que o Senhor venha transbordar, Pai, de sabedoria, Pai, sobre a vida dela. Fortalece tia Senira, fortalece a Ângela, que estão aqui, Pai, à frente desse projeto que foi dado pelo Senhor, Pai. Eu te agradeço, Pai, por esse momento, Pai, maravilhoso, que estamos em comunhão com o Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Sheila, quer falar? Sheila tá aí? Não? Então vou falar. Rainhas, eu quero compartilhar com vocês. Está em Romanos 8:26. Romanos 8:26. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, nós estamos aqui orando conforme o Espírito Santo está nos orientando, amém? E quero também compartilhar com vocês 1 Timóteo 2, do 1 ao 4. Como que é uma sala de oração e a gente se consagra para isso, aqui está dizendo, admoesto-te, pois antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, e que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Rainhas, o que o Espírito Santo está falando no meu coração de ontem para hoje, ontem eu acordei, antes de acordar, eu sonhei com a bandeira do Japão. Então, está no meu coração de estar intercedendo pelo Japão. Eu não sei o porquê, mas pela palavra que diz que nós temos que orar pelos reis, por aqueles que estão em eminência, que estão, né, no poder, que nós devemos estar orando e intercedendo por eles, para que haja paz, para que, né, nós oramos pela paz da nossa casa, nós oramos consagrando a nossa vida em relação ao Senhor, mas tudo isso é um preparo para que nós também possamos orar e interceder pelos outros, para que nós possamos transbordar sobre a vida dos outros, porque Deus não faz acepção de pessoas, né? Tão importante é a nossa vida, como a nossa família, como nós brasileiros, como os japoneses, não importa a nacionalidade, Deus nos vê individualmente, sem acepção. Nós somos preciosos ao Senhor, e eu quero aqui, nesta manhã, junto com vocês, estar intercedendo pelo Japão. Eu não sei qual é o propósito, enfim, mas aqui Deus fala que Ele quer que todos venham ao conhecimento da verdade. E agora eu estou mais sensível a ouvir as notícias em relação ao Japão. E ontem mesmo eu ouvi um testemunho de uma moça que estava fazendo uma faculdade, alguma coisa lá no Japão, e ela no meio, ela cristã, no meio dos estudantes, e eles tudo, a maior parte, eles servem a Buda, e aí ela falou que, por que ela serve a Jesus? Porque todos esses que as pessoas indicam que são Deus para eles, mas todos eles morreram, e só Jesus ressuscitou. E aí 5 estudantes já queriam entregar, já pediu para ela orar, e eles entregaram a vida para o Senhor Jesus.
Então, muitos ainda estão clamando para ouvir aquilo que nós já conhecemos, que nós já experimentamos e que há anos nós já estamos vivendo. Então, que nós possamos interceder por aqueles que ainda não conhecem Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos leva a orar por aqueles que ainda não te conhecem. Como é precioso, Pai, estarmos na tua presença, como é bom conhecermos a tua palavra. Que nós sejamos, Senhor, intercessores, que nós possamos, Senhor, orar para que o Senhor envie ceifeiros, Senhor, para a tua seara. Muitos estão sedentos de ti, mas ainda não ouviu falar do teu nome, não conhece o teu poder. Em nome de Jesus, ó Pai, eu oro, Senhor, pelo Japão, pelas autoridades que ali estão. Pai, por cada pessoa, Senhor, por cada família, que venha a conhecer o teu nome maravilhoso, poderoso. E eu oro, Senhor, também, não só pelo Japão, mas eu já entrego, Senhor, o Brasil diante de ti. Pai, coloca, Senhor, anjo nas fronteiras do Brasil. Meu Pai, guarda essa nação pelo teu sangue, em nome de Jesus. Pai, por tudo que está acontecendo, Senhor, lá na Espanha, Senhor, que estão invadindo as fronteiras, Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo, Pai, que seja cancelado, Senhor, essa invasão, e que teus anjos, Senhor, me envie socorro, meu Pai, aquele povo que clama, Pai, que estão clamando por socorro, que eles venham te conhecer, Senhor, que eles venham não só te ouvir, mas também te escutar, meu Pai. Em nome de Jesus, que eles venham reconhecer que só o Senhor é Deus, que a segurança que nós precisamos está em ti. O Senhor dos Exércitos está conosco, e eu clamo por essa segurança, por essa nação também, meu Pai, pela Europa. Pai, eu clamo pela segurança, pelas Américas, nos Estados Unidos, Canadá, América do Norte, América Central, América do Sul. Pai, abençoa os continentes. Abençoa a África, onde está tendo muita matança de cristãos, meu Pai, na Nigéria. Eu clamo, Pai, pela Ásia, Senhor, pelo continente asiático, pelo norte, Senhor, Polo Norte, pelo sul, meu Pai, em nome de Jesus. Que todas as nações sejam alcançadas em nome do Senhor Jesus. Que todos venham ao conhecimento da verdade. Nós clamamos, Pai. Envia ceifeiros, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai, pela tua intervenção, Pai, nesta manhã. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço, papai. Amém. Amém, rainhas. Ângela, você orou pelo Japão. Eu gostaria de orar pelos países ali, a Espanha, o Marrocos. Eu não sei se vocês viram, né, nos noticiários o que está acontecendo, as pessoas saindo desesperadas do Marrocos e indo em direção à Espanha, a região de Ceuta, e são jovens. Eu vi imagens assim de pessoas carregando até bebês no colo, né? Eles atravessaram pelo mar, muitos morreram, e são muitas pessoas, são milhares de pessoas que estão saindo de um desespero, né? E eles não querem voltar para o Marrocos, né? E aí teve um pronunciamento do Trump ontem falando que isso só está acontecendo porque a Espanha não tem uma lei mais dura, né, que proíba isso e tudo mais. Então, independente, né, do governante, né, ter esse posicionamento, mas eu já tinha ouvido esse ano até um direcionamento de um outro pastor, estou me recordando agora, um pastor da igreja local que eu frequentava, que ele teve um direcionamento esse ano para orar pelos países, né, ali da Espanha, que o Senhor quer fazer algo ali. E eu tenho, né, vocês sabem, eu tenho uma relação muito, como é que se diz, muito amorosa com esse país, né, por conta da dança que eu faço, é uma cultura, o que eu aprendi, são pessoas muito família, sabe? Enfim, eu gostaria de orar, né, por esses países,
Pai, o Senhor sabe, conhece o coração, né, das pessoas, dos governantes, das pessoas que saíram do seu país local para ir em direção a outro país. Pai, entra com misericórdia, com paz, com alegria, dando sustento, dando proteção para essas pessoas que estão desabrigadas, que saíram de um lugar, indo para outro, né, na esperança de ter uma vida melhor, na esperança de ter uma vida de paz, na esperança de ter uma vida digna, uma vida em plenitude, Pai, porque o Senhor nos promete essa vida em plenitude. Então, que o Senhor alcance corações, Pai, alcança neste momento essas pessoas que estão sem um lar, essas pessoas que saíram de um lugar sem esperança e que estão buscando em outro país essa esperança. Pai, levanta os cristãos na Espanha. Em nome de Jesus, levanta, Pai, levanta os seus eleitos para acolher essas pessoas, Senhor. Que essas pessoas que chegaram nesse país, que elas não se sintam abandonadas. Tem muitas crianças, tem bebês, tem famílias. Pai, em nome de Jesus, levanta, Senhor. Que cada lar que foi desfeito, que a pessoa teve que sair de um lugar para ir em direção a outro, que seja refeito, Pai. Porque a sua palavra diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então, é esse clamor que eu levanto para que essas pessoas que têm um coração de intimidade com Cristo, que elas possam acolher, possam levar um abraço, possam levar um alimento, possam levar uma roupa, possam acolher, Pai. E o Senhor toque o coração dos governantes para que o seu amor, Pai, esteja presente. O seu amor, Pai, que a sua mensagem que o Senhor está voltando, ela seja propagada, ela seja mais lembrada, que governantes tenham o seu coração voltado para ti, Jesus, voltado para ti. Pai, o Senhor é o Senhor do impossível. Eu sei que a minha oração não é uma oração em vão. E eu sei que as rainhas aqui estão também em unidade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Rainha, já que estamos orando pelas nações, quero orar pelo Haiti. A missionária Leícia está vindo agora em agosto para o Brasil. Ela vai ministrar em Miami e vem para o Brasil. Quero apresentar a Leícia. Obrigada, Senhor. Nesse momento, Pai, em unidade nós apresentamos as nações. Eu quero trazer a nação Haiti, Pai. Onde o Senhor tem colocado no meu coração esperança pelo Haiti. E já tenho visto, Senhor, a tua mão poderosa. Os jovens, os adolescentes já tendo um curso de cabeleireiro, graças aos parceiros. Já tendo a escolinha de futebol, onde as 2 vezes que eu fui não tinha nada disso, Pai. Já vejo a tua mão. Tua palavra em Isaías disse que ela não será mais chamada de isolada, abandonada, porque o Senhor é o Senhor do Haiti. Quero te apresentar para o tratamento da Leícia da síndrome de burnout. Que o Senhor possa visitá-la com a cura total, abençoar o seu filho do coração, abençoar todos os missionários que estão lá, apoiando o desafio missionário no Haiti. Colocar cada órfão, Pai, cada adolescente, cada situação. E só o Senhor conhece a profundidade das dores dos que vivem lá, Pai. Ó Deus querido, que a sua misericórdia, que já tem sido alcançada, tem sido visível naquele lugar, possa continuar, Pai. A perspectiva, Senhor, do Haiti é a volta para a eleição de presidente. O Senhor está soprando ventos bons, Pai, para aquele lugar, porque é a tua promessa, que ela não seria mais uma terra desolada. Obrigado, Senhor. Traz a missionária Luísa sobre os teus cuidados até Miami, agora em agosto até o Brasil. Que ela possa, Senhor, desfrutar de um descanso, de um tratamento de saúde que ela necessita. Junto à vida da Luísa, quero apresentar cada parceiro, Pai. Cada parceiro que faz parte do Movimento Mulheres Reais. Cada parceiro que acredita, Pai, no projeto e tem somado forças, Pai. Obrigado, Pai, por cada semente de amor que tem sido semeada pelos parceiros, tem chegado ao Haiti e tem abençoado aquelas crianças, aqueles adolescentes, aqueles jovens e aqueles missionários, Pai. Muito obrigado, Pai, por me escolher, por me chamar e me ensinar a escutar a tua voz e dizer sim, Pai. Obrigado, Pai, porque as nações é do Senhor Jesus. E o Senhor, como diz a Convenção do Desafio, o Brasil para Cristo, as nações para Cristo. O Senhor não quer que nenhum se perca, Pai. Nós estamos aqui diante de Ti, Pai, em unidade, te clamando por misericórdia.
Que a tua palavra diz, clama a mim e respondeste. E como igreja que somos responsáveis por esse clamor. Nós somos responsáveis, Pai, pela pregação da tua palavra. Porque como a tua palavra diz, como ouvirão, como escutarão a sua voz, se não há quem pregue. Obrigado, Senhor, por cada missionário que está sendo perseguido, mas tem resistido e não tem desistido de propagar o teu evangelho. Senhor, eu te apresento o evangelho de Teixeira, Pai, que representa a missão Desafio. O Paquistão, Pai. Aquelas famílias que são escravizadas, Pai. E a missão Desafio vai lá e liberta, e compra a liberdade daquelas famílias. Ó Pai, continua fortalecendo o teu filho, Edson Teixeira, nessa missão, junto com todos os missionários, que levam o recurso financeiro para libertar aquelas famílias do cativeiro. Aquelas famílias que vivem sendo escravizadas, da criança ao adulto, ao idoso, até que chega o Senhor através do missionário e compra aquelas famílias e dá uma dignidade de vida. Obrigado, Senhor. O Senhor é aquele que faz. O Senhor é aquele que começa a boa obra e por fim completa. E estamos aqui muito gratos, Senhor, porque escutamos o teu chamado e dissemos sim, para a glória do teu santo e glorioso nome. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém, rainhas? Mais alguém deseja abrir seu microfone? Senão, acho que a gente já pode encerrar. Amém? Ângela, você faz essa oração encerrando, rainha? Pai amado, obrigada, Senhor, por tudo que foi falado nessa sala, que nós não ficamos somente no ouvir, mas que nós possamos realmente ter entendido, escutado e colocarmos em prática, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor deseja de nós. É o que nós queremos, Pai, fazer a sua vontade e não a nossa. Nos prepara, Senhor. Nos prepara para cada dia, para tudo aquilo que nós temos que realizar, para a honra e glória do teu nome. Obrigada por essa primeira sala de oração, de consagração do mês de agosto. E que nós possamos ter muitas, Senhor, salas de orações, que mais rainhas possam se achegar e querer se consagrar para buscar mais de ti e glorificar o teu nome. Nós oramos, nós te agradecemos, papai, no nome de Jesus, e que cada rainha aqui tenha, Senhor, um final de semana maravilhoso para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém, rainhas. Deus abençoe. Ô, pastora Darlete, Deus abençoe. Que a paz do Senhor, que a saúde esteja sobre a sua vida. Nós estamos orando para que o seu estômago, que o seu aparelho digestivo esteja 100% funcionando e que a senhora continue sendo bênção onde a senhora foi plantada e aonde o Senhor quiser levar a senhora, no nome de Jesus. Beijo. Nós amamos a senhora como nós amamos a Leninha. A senhora está no nosso coração. Ela que já ia ouvi-la. Rainhas, glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Aconteceu. Fomos ministradas pelo Senhor. Eu louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês. Amém? Amém? Beijo no coração. Beijo no coração de vocês. Estejam orando pelo Ale. O Ale está nos Legendários, tá? Ele foi servir no Legendários. E estou aqui orando. O que eu falei para ele, falei, amor, que nós sejamos ministrados pelo Senhor. Porque ele é ministrado lá, né? E eu sou ministrada aqui. Amém? Beijo, rainhas. Eu profetizo que eu sou esposa de um legendário. Eu vou ver o meu esposo subir nessa montanha em nome de Jesus. Eu verei. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Está selado. Está selado. Rainhas, o interessante é que eu estou no movimento com legendários, mas nunca tinha me envolvido, né? E eu nunca falei pro Ale, assim, não tinha tido também muitas informações. E foi tão lindo, foi tão maravilhoso viver isso. Dele conhecer, dele decidir ir, né? Como anos atrás, tudo era forçado, né? Eu, às vezes, forçava, pedia, né? E o Legendários aconteceu de forma leve. Eu profetizo sobre a sua vida, Bel. Vai acontecer, vai ser de forma leve. E quando acontecer, você vai receber como um presente, sabe? Então, eu nem tinha ideia do quanto é emocionante a chegada deles, né? É muito emocionante. E aí, eu falei, uau, falei, Deus, obrigada, Jesus, porque foi algo que, de verdade, eu não coloquei a minha mão, não pedi, não, sabe? E o Senhor fez e colocou as pessoas certas para chamar ele, para convidar ele.
Rainha Leninha se sente presenteada. Isso aí é um presente que Deus dá para as esposas. Os homens que sobem aquela montanha, o presente é das esposas. Todos os casais, meus amigos, nossos amigos que foram, eles voltaram mais homens e as mulheres têm sido mais mulheres, muito mais femininas. Só quem passa por lá vai entender. Para quem nunca ouviu falar, gente, cuidado, porque fecha os seus ouvidos. Muita gente já está falando mal, né? Ah, que é dinheiro, que é não sei o quê. A igreja também tem dinheiro, envolve dinheiro. O importante é que eles estão fazendo aquilo que dentro da igreja não faz, e está tudo bem. Cada um foi chamado, né? De uma forma específica. E é incrível. Eu honro, sabe? Eu honro e louvo a Deus. Louvo a Deus. Eu falei lá na escola essa semana, eu falei, mulheres, pelo amor de Jesus, um dia seu marido falar que quer ir, mulher faz de tudo, paga a inscrição dele, faz o que for preciso. Aí manda esse homem, manda 1, 2, 3, deixa Deus salvar ele lá assim, ó, como diz no Goiás, o legendário sova. Ele lava, ele trata, ele salva mesmo. Gera caráter, gera paternidade, né, principalmente. Então é maravilhoso. Cláudia? Rainha, deixa eu só dar um testemunho referente ao Legendários. O Isaías não pode ir para o Legendário porque ele não passa no exame médico, não tem como, a gente já fez de tudo, já mandou pedido, já... O pastor da nossa igreja, ele tem a minha idade, 61 anos, e ele abriu o coração ano passado para o Legendários, porque, assim como a Leninha falou, ele ouvia muita besteira, e ele falou, eu não vou ouvir, eu vou viver para depois eu entender se é para mim conduzir a igreja para lá ou não. Ele foi tão transformado, um homem que já é bom, e a nossa igreja hoje, ela aqui da região, ela foi convidada a ser a sede dos Legendários. Rainhas do céu, vocês não têm noção, toda vez que chega Legendário, chega na nossa igreja. É de chorar. Laranja, aquela festa, aqueles testemunhos. Na nossa igreja, 90% dos homens já passaram pelo Legendário, são mais de 200 homens. Famílias totalmente transformadas, a igreja foi transformada, rainhas. A nossa igreja foi transformada por conta do Legendários. Então, hoje, quando alguém... Esses dias eu comentando com o dentista, ele falou, mas o meu amigo falou, eu falei, teu amigo foi? Não, então não aceito opinião nem sua, nem dele. Tá bom? Eu só ouço quem foi, tem muito, muito a dizer. O nosso pastor foi, sem querer ir, e ele já subiu não sei quantas vezes a montanha, com um problema de coluna terrível, bota lá a mochila, faz o que precisa ser feito, e, enfim, rainhas, a Leninha tem toda a razão, vale a pena. E aí, como o meu esposo gostaria de ir, não pode ir. E assim, a gente já mandou pedido, sabe, Leninha? Fizemos um vídeo, o pastor fez vídeo nosso, pedido, mas ele não passa no exame, então não tem o que fazer. Mas assim, pelo que o Ale me falou, o Israel não tem condições. É muito esforço físico, o Isaías, é muito esforço físico. Eles ralam o corpo assim, rala mesmo. O Isaías tem problema tipo de artrite, artrose, mais de 70% do corpo, dos ossos, não tem como. Seria um risco, eles não correm risco, né? Eles não vão levar a pessoa que corra risco. Mas vale a pena, rainhas, é aquilo que a Leninha falou, invistam nos seus impulsos. O Ale chegou com os 2 joelhos imensos. E inchados, quadril estourado, mas quebrantado. Quebrantado, para a glória do Senhor. Então, amém, rainhas. Beijo no coração de vocês. Amo muito vocês. Beijo.